Voltamos com mais Armarinho da Arte. E você que está nos acompanhando agora à tarde, nos acompanha ao vivo. Lembrando que o nosso horário de reprise de manhã mudou. Então você pode acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Claro que você tem a chance de poder acompanhar novamente o programa. Mas se por acaso esse horário você não estava em casa, perdeu o programa, acompanhe depois no blog. Tem ali quantas vezes você precisar e, logicamente, você entra no melhor horário para você. novotempo.com/Armarinho da Arte. Já te convido também para entrar nas nossas redes sociais, no facebook.com/Armarinho da Arte. Você tem nossa página oficial, ali tem muitas dicas que a gente vai postando também e desde cedo estamos em contato com você para te dar alguma dica do que teremos cada programa. E no Instagram, @Armarinho da Arte, para você curtir o nosso programa também. Agora, a gente está preparando aqui a parte da capa, tá? Da nossa máquina de costura. Eu ensinei para vocês no bloco anterior para a gente fazer esse quilt, que é mais simples. Você consegue fazer com uma máquina de costura reta, lógico, né? Não é aquela máquina específica para quilt, que às vezes não todo mundo tem e também não tem como fazer. Então, a gente te trouxe para que você faça um trabalho simples, mas também na tua maquininha de costura consegue fazer perfeitamente. Marquei de 6 em 6 centímetros, só que no meio aqui não ia dar para ser de 6 em 6. Então, a gente dividiu a fita métrica, esse espaço, fizemos a marcação com lápis e a régua de patchwork e agora é passar na máquina de costura essa risca aqui. Se você não quer deixar só listras de costura, você pode fazer também assim, xadrez, ou pode fazer assim, nesse jeito mais enviesado, tá? Vamos lá então. Eu levo na minha maquininha de costura, coloco aqui, passei uma linha rosinha para combinar com a estampa do tecido. E eu vou sempre costurando em cima do lápis, tá? Onde a gente fez a marcação. Esse vai ser a minha guia. Perfeito. Aqui, eu já cheguei até o final. Vamos tirar aqui essa parte da capa e eu deixo ela reservadinha, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer nas laterais. Então, só para mostrar para você, ó, essa parte aqui seria uma das laterais, tá? Que a gente fez de acordo com a medida da sua capinha de costura. Então, se você ver, ela já tá toda quilteada aqui, né? Eu só fiz as listrinhas, como eu ensinei para vocês agora. Tá bom? E o que eu preciso fazer para fazer a lateral é isso que a gente vai fazer, tanto na parte externa da nossa capa, como no forro. O forro eu escolhi um tecido que ele é muito parecido, ou tem uma estampinha de uma das maquininhas de costura. Mas o que eu falei para vocês, tem um paninho branco em casa, ou colorido, se for colorido, melhor. Se não tem, gente, qualquer paninho que sirva para você colocar como forro da sua capinha, né? Vou tirar esse aqui para você poder acompanhar melhor ali de casa. E olha só, eu coloco então a parte do forro e a parte de fora da nossa capa. Eu fiz um molde e aqui só vou espetar aqui esses alfinetes. Ali, olha, eu vou pegar uma canetinha, só para vocês conseguirem enxergar melhor de casa. Você marca com X o lápis para tecido, tá? Mas senão vocês não enxergam nada de longe. E aqui, ó, eu tô marcando tudo em volta. Lembrando que a gente vai deixar 1 centímetro, tá certo? Para costuras. Sempre deixo mais ou menos 1 centímetro em volta. Se você depois viu que sobrou o paninho, não tem problema, aí depois já ficou pronto, recorta, tá certo? Agora, vamos cortar, depois eu tiro os alfinetes. Vou cortar aqui para já ele deixar certinho, né?
Já marquei 1 centímetro. Aqui na parte de cima, como ele tá um retângulo, eu só vou dar uma bordinha aqui, uma curva. Tá? E eu vou marcar cada um dos lados, porque eu preciso... Ó, tem um alfinete aqui. Tinha deixado para fazer o quilt, esqueci de tirar. Ok. Esse restinho a gente descarta. Essa parte que sobrou aqui embaixo também. Da mantinha acrílica, né? Sempre esses trabalhos que a gente faz com quilt, lógico que tem que ter manta acrílica embaixo. A gente falou no início para vocês. E aqui eu vou separar já essa parte, depois eu com o molde volto a marcar. E preciso marcar a outra parte do nosso molde. Então, olha só. Vou marcar aqui que eu preciso, depois na hora de costurar, saber onde que eu tô costurando. Então, eu marco aqui e agora já vou montar. Vou montar agora, gente, a parte do forro. Eu quero ver se a gente consegue te mostrar de um jeito mais fácil, porque às vezes a manta acrílica é um pouquinho mais demorada. Mas é a mesma coisa, o mesmo que você fez com o forro, vai fazer com a parte de fora, que nesse caso foi a parte que a gente fez o quilt. Fizemos agora há pouco, né? O nosso tempo realmente é pouco, eu sei, mas dá para passar muitas dicas para vocês montarem. E muitos dos amigos que nos acompanham no armarinho já estão bem craques, né? Então, tenho visto cada trabalho maravilhoso e me deixa muito feliz. Olha só, eu preciso marcar aqui o meio do nosso pano. Então, você já pode pôr um alfinete ali ou marcar com lápis, tá bom? E aqui a mesma coisa, no forrinho. Vou marcar o meinho. E eu preciso colocar aqui, ó. Vou juntar esse meio com meio. Passo um alfinete aqui. Por que que eu fiz isso? Porque se eu começar da ponta e depois vou dando a volta, não sempre vai ficar bem. Às vezes pode ficar meio fora do tamanho. Aí de um lado sobra pano e do outro não sobra pano. Então aí eu estou fazendo como quando a gente ia ter prega-manga, né? Para quem costura roupa, sabe que tem seu jeito. Aqui eu vou juntar. Certo? E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, olha só. Como a parte que eu fiz na lateral, ela é curva, aqui sobrou até um pedaço. E o mesmo aconteceu hoje quando eu montei o outro. Mesmo a gente, às vezes, tendo uma medida, às vezes pode sobrar um pedacinho de pano. Então, por isso foi que eu comecei aqui de cima. Porque se sobrar, o único que eu vou fazer vai ser cortar, mas já ficou montada aí. Aqui desse lado eu já vou passar por aqui. Outra coisa, se você não quer fazer essa parte lateral, porque acha meio difícil, complicado, tal, olha, vou te passar uma dica. Você pode fazer todo o quilt, pode fazer essa parte que cobre aqui a máquina e só amarrar com um lacinho na lateral. Então também fica muito bacana. Faz um tempo atrás eu até fiz para as minhas máquinas de casa, fica perfeito, não gasta tanto pano, né? E você pode fazer a mesma técnica. Eu fiz hoje com essa lateral aqui, porque às vezes se você não usar ou tiver mais de uma máquina ou não usar muito ela, realmente ela enche de pó. Então, para proteger melhor. Aqui vou arrematar e já vou passar na costura reta. Toda a volta. Aí eu vou tirando os alfinetes.
Hoje, nosso programa realmente teria que ser de 1 hora pelo menos, hein? É muito detalhe que precisa passar. Aqui eu preciso arrumar certinho o pano para que não fique prega embaixo. Porque como eu estou costurando uma parte que é uma curva, às vezes é um pouquinho mais difícil. Então você sempre vai olhando que embaixo também fique perfeitinho, tá? Cheguei até aqui, agora só acerto aqui a parte da lateral, estico bem o paninho de baixo e finalizo. E agora a gente vai fazer como fizemos tantas vezes quando a gente faz bolsa. Sabe quando a gente faz bolsinha que põe a boca da bolsa com a outra, forro e capa? Bom, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Claro que eu, por uma questão de tempo, não consegui fazer as duas partes da nossa capa. Quer dizer, as duas laterais da capinha, né? Vou cortar esse retalhinho aqui que sobrou. Eu até fiz meio demais por medo que ele ficasse mais curto. E aqui, o que eu faço? Eu pego essa nossa capinha, tá? E sempre tem que ser frente com frente ou avesso com avesso. Então, você vai colocar essa parte da lateral, você vai colocar com essa parte que é a lateral, tá? Então, eu coloco assim, costura com costura, essa partezinha junto e a outra lateral com a outra lateral que eu tenho aqui. Você vai costurar ele tudo em volta, vai virar e depois, como a gente faz com as bolsas, tira tudo para fora, acerta e você já tem a capinha da sua máquina de costura. Como eu falei, são muitos passos que a gente quer passar para você e às vezes o tempo não é o suficiente, mas tomara que você tenha pegado as dicas principais ali para fazer uma linda capa para a sua máquina de costura. E na semana próxima a gente já te espera com muitas variedades, muito artesanato. Um grande abraço e fica com Deus.